No penúltimo episódio, observamos o frustrante relatório final da CPI do Ibá-de-Pez, que não incriminou ninguém e não conseguiu identificar seus contribuintes. O destino de acusados e acusadores foram diametralmente opostos após o golpe civil-militar de 64. Os rins de José Nogueira paralisam e ele morre no dia 13 de março de 63. De acordo com o jornal Última Hora, do dia 20 de julho de 63, um policial do 3º DP estranhou o fato da causa-mortes de José Nogueira ser atribuída como secreta pelo Hospital Central da Marinha. Nenhum hospital ou polícia do mundo pode vetar ao conhecimento público o motivo de alguém ter morrido. Com a palavra, a Mazé, irmã do José Nogueira. Tava cheio? Cheio, muita gente. Isso aparece no jornal o registro da missa de sétimo dia. 64, eu acho. O enterro dele foi a coisa mais linda do mundo. O enterro do meu irmão. Foi no São Francisco Xavier, né? No Caju. Era aqueles soldados, aqueles cadetes, tudo fardado de gala. Ele teve honras militares no enterro? Teve. Quem fala nesse trecho é a filha da Mazé, a Ana. O comandante da Marinha dizia assim: faço por este homem o que precisar, não meça dinheiro. Este homem faz falta ao Brasil. Maria da Penha, mãe de José Nogueira, não foi no enterro. E como será que recebeu essa notícia lá em Mundaú? Como que ela viveu esse luto? O Marcílio Nogueira, que conviveu com ela, deu um relato sobre isso. No ano que ele faleceu, que ele foi assassinado, eu nasci. Então, eu já peguei assim, a história bem depois, né? E ela era muito triste. Ela falava demais do assassinato dele. E ela tinha as músicas. Essas músicas elas foram gravadas na época de gravador de fita, mas o que é? Vai fazer 59 anos, então não existe mais. Ficou, assim, na minha memória, algum trecho das músicas dela, eram várias músicas, e ela contava que jogaram ele no 3º andar, mas ela dizia assim, mas tem Deus, aí ela dizia, mas aí eu tirei essa modinha. Aí é porque eu me lembro assim, a minha dicção é péssima e ainda estou gripado para piorar. Era mais ou menos assim: vai, saudade, diz ao meu passado que eu não esqueço e que meu presente é tão cruel quanto eu padeço. Deus do céu, deu-me este martírio para eu sofrer. Essa era uma música, eram várias músicas assim tristes, né, que ela mostrava a grande dor que ela sentia com a perca do filho, né? Era muito triste, ela falava demais, ela já doente. Eu tinha na época, na faixa de 10 anos, e aquilo ali com certeza, ela morreu pensando em toda essa tragédia que aconteceu com o filho dela, né? Mas só para esclarecer, ela acreditava que tinha sido um acidente? Não, ela dizia na música, ela dava um depoimento, dizia que ele tinha sido assassinado e que tinham jogado ele ela dizia 3º andar. Meu nome é Rafael Alberti e esse é o Espião Silenciado, um podcast produzido pela HD1 e que faz parte da série de não ficção Resgate, que traz à tona casos abafados da história do Brasil. Episódio 8. Um mistério e suas hipóteses. Nesse episódio entraremos mais a fundo em temas sensíveis e isso pode provocar alguns gatilhos. Avalie se essa escuta detalhada te causará algum desconforto. Nesse episódio final, eu darei minha versão sobre o que eu acredito que aconteceu naquela madrugada do dia 3 de março de 63 e ao longo dos 10 dias que José Nogueira ficou internado no Hospital Central da Marinha.
Em 2022, completam 12 anos que eu pesquiso o caso e eu deixarei bem explicado o que se pode afirmar sem sombra de dúvidas nessa história e o que são apenas possibilidades. Uma coisa é certa, 3 hipóteses surgiram em 63 para tentar explicar a morte de José Nogueira, e eu analisarei cada uma delas minuciosamente. São elas o suicídio, acidente ou assassinato. Começaremos pela hipótese do suicídio. Havia algum motivo para o José Nogueira acabar com sua vida naquele fatídico 3 de março de 63? As pessoas mais próximas de José Nogueira na época desconheciam qualquer tipo de depressão ou infelicidade extrema que ele poderia estar passando naquele momento. Nem testemunhas vivas daquele período relataram algo que poderia acarretar um suicídio. Inclusive, o depoimento mais comum que familiares deram em 63 era que o José Nogueira nunca tinha ganho tanto dinheiro na vida. Estava feliz porque tinha acabado de alugar um apartamento em Copacabana e se mudaria em breve da Cinelândia, bairro que considerava inseguro. Quem relembra sua condição financeira é a sua irmã, Mazé. E ganhava bem, né, mãe? E não era bom. Ganhava. Ele, se tinha uma reunião, ele só usava terno. Ele entrava na loja, comprava a roupa, pegava aquela roupa, embrulhava e deixava para lá e ia para a reunião com o terno novo. Ganhava bem, gastava melhor ainda. Ganhava bem. Jovem, né? Sim. Uma vez na sua casa também, convidou umas pessoas para ir na sua casa, não foi? Uma vez na sua casa, convidou umas pessoas para ir na sua casa. Aí a senhora ficou preocupada porque não tinha geladeira, não foi? Foi. Porque na época era muito difícil ter geladeira. Aí ele falou, não se preocupe, foi aí, roubou a geladeira e botou. Eu quero receber meus amigos. Então era uma mão muito aberta. E agora o Marcílio fala sobre a visão do seu pai sobre o estado emocional de José Nogueira na época. Cara bem de vida, cara que amava viver, o meu pai teve convivência com ele e tudo, era um cara de bem com a vida, cara saudável, musculoso, cara atraente para a época, né? Não tinha um motivo assim, não, eu vou me assassinar, não, motivo nenhum, né? Mas ok, você pode argumentar que existem muitas pessoas em depressão profunda que aparentemente no convívio social demonstram normalidade e em alguns casos até parecem estar felizes com o dia a dia. Porém, os acontecimentos da véspera da queda me fazem desacreditar dessa versão. Se o José Nogueira quisesse se suicidar, não seria muito improvável que ele fizesse questão de ir a uma festa de casamento com amigos antes de se matar e mesmo sabendo do que ocorreria daqui a alguns minutos, voltasse sereno da festa, rindo e alegre, totalmente tranquilo nesses últimos minutos de vida? Não seria mais provável que ele esperasse um momento em que o Fernando saísse do apartamento para que ninguém pudesse impedir o seu suicídio? Se mesmo assim você ainda não descartou essa possibilidade, presta atenção na afirmação que o Braz Itapaci Magalhães, chefe da Clínica Ortopédica e Traumatológica do Hospital Central da Marinha, disse na manchete do jornal Última Hora, do dia 23 de julho de 63. Abre aspas. Médico da Marinha. A gente estava desacordado quando caiu. Fecha aspas. E emenda. Que José caíra já desacordado e não esboçara qualquer movimento de defesa, instinto que nem os suicidas perdem. Se o suicídio é o ato intencional de provocar a própria morte, como acreditar nessa hipótese se José Nogueira caiu inconsciente da sacada de seu apartamento? O perito da Marinha procura explicar que mesmo a pessoa que pretende acabar com a sua vida, se jogando de algum lugar alto e que mantém a consciência durante a queda, exibe uma reação de defesa antes do seu corpo se chocar com o solo. Mesmo a pessoa querendo se matar, segundos antes de tocar o chão, ela tenta proteger seu corpo da queda, colocando as mãos para amortecer o impacto, virando o rosto, etc. Ou seja, está descartada a hipótese do suicídio. Vejamos a do acidente. A hipótese de acidente foi a conclusão da Polícia Civil ao arquivar o caso um dia depois da queda. A justificativa de simples queda foi baseada no depoimento que Fernando Macedo, aquele que dividia a moradia com José Nogueira, deu aos policiais dentro do apartamento minutos depois da queda e no 3º Distrito Policial, no centro do Rio de Janeiro. O Fernando afirmou que o José Nogueira costumava beber uísque apoiado na sacada do apartamento depois que chegava do trabalho. E o depoimento de Fernando não é o único que fala sobre a relação do José Nogueira com a bebida.
A Valéria, namorada do José Nogueira, relata o seguinte: e gostava de beber sim, não era alcoólatra, mas bebia e bebia bem. Sendo assim, ele teria escorregado e caído. Acontece que a própria Polícia Civil admitiu que cometeu erros nessa primeira investigação. E isso muda tudo. O detetive Dadu assumiu para o jornal Última Hora as diversas falhas policiais cometidas nesse caso. Primeiro, não chamaram a perícia para analisarem o local da queda, as marquises do prédio e o apartamento. Segundo, não houve buscas nas imediações para uma possível identificação de suspeitos que estivessem envolvidos com a queda. Terceiro, não houve levantamento dos fatos. Na terça-feira, as investigações já estavam suspensas e o caso arquivado. E quarto, a polícia chegou na rua Juan Pablo Duarte, número 29, sem ser chamada. As primeiras inquietações que eu tive ao ler essas informações foram: por que a polícia teve tanta pressa em encerrar o caso? Ainda mais por se tratar da queda de um agente secreto da Marinha e jornalista investigativo. Isso não seria o suficiente para postergar as investigações por mais algumas semanas? Que investigador é esse que só colhe o depoimento de uma pessoa e reproduz a explicação dela como a conclusão do caso? Por que não desconfiar de Fernando, que foi encontrado dormindo no apartamento após a queda? Qual a probabilidade dele não ter escutado nada estando a poucos metros de José Nogueira? Por que no registro de ocorrência a polícia faz questão de colocar a frase: o senhor, Fernando Macedo no caso, é de inteira confiança da família? Seria uma forma de querer forçar uma veracidade em sua fala? Como a polícia sabia que exatamente naquela rua havia acontecido uma queda a ponto de se deslocar até o local sem ser chamada pelas testemunhas? Parte da imprensa corroborou com essa versão. De acordo com a fala do detetive Moreno do 3º DP ao periódico O Jornal, de 31 de julho de 63, abre aspas, no afã de se salvar, José Nogueira teria tentado segurar a amurada e acabou impulsionando mais ainda o seu corpo para fora, fecha aspas. A tese do detetive Moreno era que José Nogueira, bêbado, sentou no parapeito da varanda com seu copo de uísque. Se desequilibrou segundos depois e, antes de cair na rua, conseguiu se segurar na borda da sacada. No ímpeto de subir, ele não encontrou forças para tal e acabou impulsionando seu corpo para frente, caindo do outro lado da calçada. E aí? Convencidos? Os peritos da Polícia Civil e da Marinha não. Manuel Savineto, perito da Polícia Civil, e o Braz Itapaci Magalhães, chefe da Clínica Ortopédica e Traumatológica do Hospital Central da Marinha, descartaram as hipóteses de suicídio e acidente através de informações contidas no laudo cadavérico do corpo de José Nogueira, que os dois analisaram. Esses dados foram divulgados no jornal Última Hora entre os dias 20 e 26 de julho de 63. É por causa desses relatos, de 2 especialistas em perícia criminal, aliado a toda a investigação que fiz sobre a carreira profissional de José Nogueira e a conjuntura do pré-64 no Brasil, que me baseio para sugerir ao público que o José Nogueira foi assassinado. E que não teria sido um crime comum. Na minha avaliação, foi um crime político. Comecemos a analisar as informações contidas no laudo cadavérico de José Nogueira, feito pelos peritos da polícia e da Marinha. Primeiramente, sobre a distância da queda. Os jornais da época noticiaram que José Nogueira caiu a 4,10 metros da sacada. Seu corpo passou pela marquise do prédio e por cima de um táxi de marca Hudson, que estava estacionado embaixo do seu apartamento, indo parar na rua próximo ao outro lado da calçada. Ora, se o José Nogueira caiu do outro lado da rua desacordado, como acreditar na hipótese de acidente? Pelo que eu saiba, uma pessoa, quando se desequilibra e cai, chegaria ao chão próximo do prédio em que aconteceu a fatalidade. Para cair a uma longa distância, teria que ser um ato deliberado da pessoa, um suicídio, e já descartamos essa possibilidade. Ou então, que alguém jogou essa pessoa do prédio. Além de especificar a distância e a inconsciência do espião durante a queda, os peritos explicaram em que posição caiu o corpo de José Nogueira. Se uma pessoa escorrega e cai de um lugar alto, chegará ao solo na posição vertical, podendo ter alguma inclinação diagonal.
Se ele estava sentado na sacada e se desequilibrou, temos 4 possibilidades. Primeira, cairia de cabeça. Segunda, levemente inclinado, batendo primeiro a cabeça e o tórax. Terceiro, batendo primeiro as pernas. Ou quarto, levemente inclinado, batendo primeiro as pernas e o abdômen. Sempre numa posição vertical, ou praticamente vertical. Mas não foi isso que aconteceu. O José Nogueira caiu desacordado e na posição horizontal, batendo a cabeça no chão, provocando lesões cerebrais. De acordo com os especialistas, isso poderia indicar que mais de uma pessoa o segurou em cada braço e o arremessou do 3º andar do prédio onde morava. Sendo assim, cai por terra a versão do periódico Jornal de que antes de cair ele teria segurado na borda da sacada e impulsionado seu corpo para frente. Uma pessoa alcoolizada dificilmente conseguiria ter tanta força para fazer esse movimento e, considerando a distância de 4,10 metros, ele teria que ter um vigor sobre-humano para se deslocar para tão longe. A respeito da bebida, a Mazé levanta uma outra hipótese. Ele, naturalmente, botaram alguma coisa na bebida dele, porque ele entrou. Ele não teve reação. Era um homem forte. Ele não teve reação. Abriu a porta do apartamento, eles entraram e fizeram aquela maldade toda com ele. E o corpo de José Nogueira? Poderia ajudar a corroborar a hipótese de homicídio? Vejamos o que diz o perito da Marinha no Última Hora, dia 23 de julho de 63. Abre aspas. O Dr. Braz Itapaci chamou também a atenção do sargento para o fato de que seu irmão apresentava uma queimadura na mão esquerda, na perna e outras escoriações. Esses fatos foram comunicados à polícia em comunicação confidencial pelo Dr. Braz. Fecha aspas. Em entrevista ao mesmo jornal Última Hora, 3 dias antes, o irmão da vítima, Geraldo Magela, dá mais detalhes sobre o estado do corpo do irmão. Abre aspas. O laudo médico do ML registra ferimento causado por queimadura de cigarro na mão esquerda da vítima, uma ferradura no braço direito, que dá a impressão da vítima ter sido agarrada com força, e um ferimento na perna direita, que a queda não pode ter ocasionado, segundo afirma o 1º sargento da Marinha, Geraldo Magela Nogueira. Fecha aspas. E agora a análise do perito da Polícia Civil, Manuel Seve Neto, no jornal Última Hora do dia 26 de julho de 63. Abre aspas. O médico legista Seve Neto constatou diversas fraturas e ferimentos estranhos na cabeça, nas costas e em outras partes do cadáver do jornalista. Mesmo sem conhecer o caso em minúcias, pôde dizer à Última Hora que, pesando a vítima mais de 70 quilos, seria quase impossível projetar-se o corpo à distância que caiu, de 4,10 metros da base do prédio, em simples queda natural. O doutor Seve Neto considerou provável que o jornalista tivesse sido atirado do 3º andar por mais de uma pessoa. Fecha aspas. O Última Hora do dia 22 de julho de 63 traz outra novidade sobre o caso relacionado ao assunto. Abre aspas. Última Hora apurou que José Nogueira, antes de ser atirado do 3º andar do prédio 29 da rua Juan Pablo Duarte, indo cair a uma distância que exclui a hipótese do suicídio, fora torturado pelo chamado pau científico, ou seja, espancamento com objeto contundente sobre o abdômen e partes genitais que pode até levar à morte sem deixar marcas. Por último, confira esse trecho da entrevista de Valéria Hermes, namorada de José Nogueira, em 63, sobre o que ela viu no corpo de José Nogueira naquele momento. E no velório, que eu fiquei ao lado dele o tempo todo, as mãos dele e o rosto dele estavam marcados com queimadura de cigarro. Estava aquela bolinha queimada, tudo queimado no rosto, muito mais nas mãos. Então, eu acho que só aí já a hipótese de acidente cai por terra, né? Se as informações do laudo cadavérico forem exatamente essas descritas pelos peritos e pelo irmão da vítima, não haverá qualquer dúvida de que José Nogueira foi torturado antes de morrer. Afinal, seria um método pouco eficaz se suicidar marcando seu corpo com cigarros acesos, nem se acidentar com ferimento na perna que a queda não ocasionaria. A explicação da tortura mais cabível diz respeito à capacidade de resistência de José Nogueira a tentativas de dominação corporal.
Como já relatamos, o espião era extremamente forte e praticante de lutas marciais. Mesmo que houvesse mais de uma pessoa querendo lhe infligir mal e não tivessem armados ou em alguma condição que lhes dessem superioridade, o prejuízo poderia ser grande. Daí a minha hipótese de que 2 pessoas ou mais entraram no apartamento de José Nogueira para matá-lo ou capturá-lo e fizeram questão de queimar a luz da sala onde ele dormia para que isso dificultasse a reação do espião. Já deviam estar dentro do apartamento escondidos antes de José Nogueira chegar ou tiveram sua entrada facilitada por algum cúmplice, que poderia ser, mas não necessariamente, Fernando Macedo, o proprietário do imóvel. Imagino que houve luta corporal e que isso deve ter acordado a vizinhança. Foi espancado e provavelmente imobilizado e interrogado, pois somente isso explicaria as queimaduras de cigarro pelo corpo. Acho pouco provável que tenham apagado cigarros acesos nele com um espião desacordado. Até que um momento desmaiou devido às pancadas. 2 pessoas ou mais o pegaram em cada braço e pernas e o arremessaram da sacada para a rua. Isso explicaria por que o corpo foi tão longe da base do prédio. O José Nogueira cai na posição horizontal e bate com a cabeça no chão, já em estado de coma. Mesmo que não seja essa riqueza de detalhes, a narrativa popular de Mundaú sobre a morte de José Nogueira seguiu a mesma linha de raciocínio. A história que chegou aos ouvidos de Petito Malaquias, amigo de infância de José Nogueira, foi a seguinte. Diz que ele mandou 2 homens fortes pegar ele e matar de pau. Mas se a pancada que sofreu na cabeça não foi o motivo da morte de José Nogueira, por que a certidão de óbito coloca sua causa-morte como fratura do crânio, contusão cerebral e hemorragia subdural e ventricular? Todos esses termos relacionados a lesões cerebrais. Como perceberam no prólogo desse último episódio, contei para vocês que o José Nogueira morreu de paralisação dos rins. Todas as pancadas que levou na região do abdômen e testículos ocasionaram uma hemorragia interna que preocupou os médicos e por isso fizeram a calafetação geral por gelo. Mesmo com sangramentos diminuindo devido ao procedimento, seus rins estavam bastante comprometidos e ele acabou não suportando. Por que isso não aparece na certidão de óbito? Afirmar em documento oficial que José Nogueira morreu de paralisação dos rins seria admitir que ele foi torturado e que o caso tratou-se de um assassinato e não de um acidente. Colocar como causa-mortes termos referentes a lesões cerebrais fortalece a ideia da morte acidental, criando uma narrativa que, por ter caído sem querer e batido a cabeça, acabou comprometendo seu estado neurológico, levando a seu falecimento. E quem teria interesse em omitir essa informação? A médica Vanessa Pádua dá uma dica sobre o que poderia ter acontecido no registro da causa-morte de José Nogueira. Também acho importante dizer que os médicos preenchem a declaração de óbito. Essa declaração de óbito ela é gerada em 3 vias. E a família vai pegar uma dessas vias e vai entregar para o cartório. Então, se o médico fez certinho a parte dele e depois o cartório, sob o comando de alguém, fez algo diferente, foge, né, a nossa alçada. Então, talvez a declaração de óbito do José Nogueira tenha saído certa, mas a certidão pode ter tido alguma interferência ali por uma força maior, assim dizer. Olha, gente, eu confesso que não vou saber. Mas, a rigor, nós temos que preencher, sim. Não dá para saber exatamente o que ocorreu com essa papelada, mas uma coisa que ficou evidente foi como a Polícia Civil comprometeu as investigações desse caso. Porque seria ingenuidade demais acreditar que todos esses erros e omissões foram feitos por descuidos ou mau preparo dos policiais. As falhas no dia da queda, a omissão das informações prestadas pelo perito da Marinha sobre os sinais de tortura existentes no corpo, a chegada da polícia no local do crime sem ser chamada. Quer outra evidência de que a morte de José Nogueira não se tratou de um acidente e que teve algum envolvimento policial? Voltemos à CPI do Ibade Peixe, mais especificamente no dia 25 de julho de 63. O ex-tesoureiro da DEP, Elcio França, foi convocado para prestar depoimento que poderia comprometer esse órgão subordinado ao Ibade. Quando chegou no Congresso Nacional, foi abordado por repórteres e declarou, abre aspas,
Não quero morrer como José Nogueira. Minha família está em perigo. 3 homens rodearam o edifício onde moro. Um deles foi identificado como policial da Invernada de Olaria. Fecha aspas. Invernada de Olaria foi um batalhão criado pelo governador da Guanabara, Carlos Lacerda, que aceitava policiais de outros batalhões que tinham sido expulsos ou cometidos graves infrações contra os direitos humanos. Continuando a leitura do documento. Abre aspas. Ao deixar o Rio para vir a Brasília, fui seguido até o aeroporto e não tenho dúvidas que também estou sendo vigiado aqui. Fecha aspas. Se o Elcio França alegava estar sendo perseguido e intimidado por policiais, por que ele usou a frase "não quero morrer como José Nogueira" para resumir o que estava passando com ele naquele momento? Seria uma confissão involuntária de Elcio que José Nogueira morreu por falar demais o que sabia sobre o IBAD? Qual seria a relação desse batalhão de polícia com o IBAD e por que estaria tão incomodado com o depoimento do ex-tesoureiro? Vale lembrar que o Elcio França denunciou nesse dia na CPI a compra de programas de rádio e televisão pelas ADEPs regionais, os repasses de milhões de cruzeiros para essas instituições e o vínculo das ADEPs com o IBAD. E aquela história lá da denúncia que o José Nogueira fez contra o Joaquim Metralha e estava no acervo do João Goulart? Como que eu explicaria isso? Bom, eu não consigo confirmar, mas uma possibilidade seria que o José Nogueira trabalhasse para o João Goulart como um infiltrado para que ele desarticulasse organizações anticomunistas por dentro. Afinal, só alguém que se passasse por um deles e ganhasse a confiança desses grupos de extrema-direita poderia ter acesso a grande quantidade de documentos que foi divulgada para parlamentares e para a imprensa. Diante de tudo isso que foi apresentado, é muito provável que alguém influente tivesse interesse que a morte de José Nogueira parecesse um acidente. Abordaremos em seguida as pessoas prejudicadas por José Nogueira, de acordo com a imprensa da época. Advertência. Toda e qualquer reflexão aqui apresentada não constitui acusação formal, mas sim apontamentos de personagens que, em maior ou menor medida, foram citados por matérias na imprensa da época como tendo sido prejudicados por ações de José Nogueira. Analisando as ameaças que José Nogueira recebeu ao longo da vida, acredito bastante na hipótese de crime político e da existência de mandante ou mandantes e executores. Todas as intimidações que sofreu foram resultados de denúncias que prejudicaram algum grupo anticomunista, seja acusando a Ku Klux Klan Fluminense ou um pilar da Cruzada Brasileira Anticomunista. Essas ameaças nunca foram por motivos pessoais e a família nunca informou algo que desse a entender que sua morte fosse descolada das descobertas que fez no campo da política nos anos 50 e 60. Sendo assim, uma figura que se mostrou muito incomodada com os furos de reportagem de José Nogueira foi Joaquim Metralha. Assim como qualquer outro citado nessa parte do podcast, não é possível afirmar com exatidão que ele teve algum envolvimento nessa morte. Ao que tudo indica, Joaquim Metralha e José Nogueira eram amigos. Como disse em episódios passados, a Mazé, irmã de José Nogueira, ao olhar uma foto dos dois em frente ao Museu do Ipiranga, afirmou para mim: esse era um grande amigo dele, o Joaquim. Em 2022, quando a conheci pessoalmente, revimos essa foto juntos e a reação dela foi a seguinte: eu tenho as fotos ali, tu quer ver de novo? Quero ver. A gente pode... Pode, na luz, você pega lá, tá na caixinha. A primeira gaveta. Olha o tal que tu disse que é inimigo, que era inimigo dele, ó. Deixa eu ver. Joaquim. O fato de José Nogueira ser o redator-chefe do jornal de uma organização anticomunista fundada por Joaquim Metralha fortalece essa afirmação.
Ninguém contrata um inimigo para uma função tão importante no principal meio de comunicação da sua instituição. Além disso, os dois trabalhavam para o Serviço Secreto da Marinha. É bem provável que o Joaquim Metralha tenha apresentado José Nogueira para os figurões e grupos anticomunistas da época. Se tratando de alguém tão próximo, é possível imaginar o tamanho da frustração de Joaquim quando o ex-amigo denuncia suas fake news no próprio jornal da Cruzada Brasileira Anticomunista. E mais ainda, quando divulga para o país a existência de outra organização anticomunista dele, inspirada na Ku Klux Klan, e coloca fotos da carteirinha do grupo com sua assinatura. A fúria foi tão grande que o Joaquim invadiu as redações do Diário da Noite no dia seguinte para ameaçar o José Nogueira. Porém, uma tese que enfraquece a sua participação na morte de José Nogueira é a possibilidade dele ter sido um laranja, um bode expiatório, ou seja, uma pessoa colocada para levar a culpa de algo que não fez para encobrir a participação de outro ou outros indivíduos. Eu digo isso baseado naquele documento que eu achei no Arquivo Nacional, em que o Joaquim Metralha se defendia da acusação do Serviço Nacional de Informações, o SNI, de usar o principal órgão de inteligência do Brasil para fins particulares. Ele escreve todas as suas contribuições para, nas palavras dele, a Revolução de 64 e comenta a morte de José Nogueira. Abre aspas. Morte de um espião comunista infiltrado na Marinha, lá era eu indiciado como responsável ou participante. Enfim, tudo era eu. E com isso despistava todos os espiões do governo Jango, fazendo com que os serviços de informações ficassem tontos, intoxicando os canais de informações. Eu e os outros amigos agentes secretos. Em 22 de julho de 63, Joaquim Metralha era acusado de vários crimes de morte, inclusive de José Nogueira Leal, um espião de Eloy Dutra na Guanabara que se atirou de um edifício da Cinelândia. Fecha aspas. De acordo com a fala de Joaquim, a culpa de vários atentados e mortes no estado da Guanabara eram atribuídas a ele de propósito para despistar os serviços de inteligência do presidente Jango e dificultar a chegada deles nos reais responsáveis sobre esses atos. Particularmente, acredito que ele possa estar falando a verdade sim, mas não em todos os casos, já que esse relatório era uma maneira de persuadir o Serviço Nacional de Informações dos seus feitos. Joaquim sabia perfeitamente quais acontecimentos atribuir a ele mesmo e quais deveria omitir. Outra possibilidade é que integrantes do MAC, o movimento anticomunista, possam ter matado José Nogueira, e os argumentos são consideráveis. De acordo com a Última Hora do dia 20 de julho de 63, um sujeito chamado Maurício Gazzi, que era um comissário de menores, ameaçou Fabiano Villanova Machado nos corredores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pouco depois da queda de José Nogueira. Lembra do Fabiano, aquele que espalhou nos jornais que o José Nogueira tinha recebido alta do hospital? Pois é, o Maurício intimidou o Fabiano dizendo: "O MAC já suicidou um, agora falta o que deu a notícia." O que deu a notícia seria o Fabiano Villanova, por ter espalhado o boato da recuperação do espião. Como o sargento Geraldo Magela tinha recebido autorização do Serviço Secreto da Marinha para participar das investigações da morte do seu irmão, resolveu fazer uma visita para o Maurício Gazzi. Ele disse que o seu colega de 8 anos, o tenente reformado Carlos Moreira de Araújo, tinha lhe revelado que o MAC participara do crime. O Geraldo Magela procurou o Carlos Moreira, que disse não conhecer o Maurício Gazzi. Para tirar a dúvida, o Geraldo Magela decidiu fazer uma acariação e colocou os dois frente a frente na sede do MAC. Eles confessaram que se conheciam e o Geraldo Magela ameaçou o Carlos Moreira de morte caso comprovasse seu envolvimento com o crime. A partir daí, o Carlos Moreira passou a se esconder e andar armado. O Geraldo Magela alegou ao jornal Última Hora que conseguiu grampear o telefone do Carlos Moreira, que em uma conversa com Maurício Gazzi teria afirmado: "Aquilo é o MAC, Gazzi. Eu fiz isso a pedido do pessoal." Quando foi depor no inquérito sobre a morte do irmão, no dia 29 de julho de 63, o Geraldo Magela pediu à Polícia Civil uma acariação formal entre o Carlos e o Maurício, que sabiam muito sobre o crime. A última notícia que eu encontrei sobre o inquérito foi justamente sobre o depoimento do Maurício Gazzi, no dia 17 de agosto de 63, porém a matéria não dá muitos detalhes sobre o que foi dito.
Além desses acontecimentos, a entrevista do Eloy Dutra ao Última Hora, revelando os atentados que sofreu durante a CPI, pode dar outra pista do envolvimento desse grupo na morte do espião. Escute o que o deputado federal diz a respeito das últimas semanas de José Nogueira. Abre aspas. Os atentados que estou sendo vítima vêm confirmar claramente os noticiários divulgados, segundo os quais foi a turma do MAC que matou o jornalista José Nogueira. O inquérito criminal, recorda-se, foi instaurado uns 3 meses após o fato. Além de vários indícios comprobatórios de que José Nogueira tinha sido vítima do MAC, agora que estou sendo vítima dos terroristas, não posso ter dúvida de que os nazifascistas o mataram. E na qualidade de meu informante, José Nogueira me disse muitas vezes que estava sendo ameaçado de morte pelo MAC. Falei com ele que a única coisa que poderia fazer era lhe oferecer a minha casa para morar. Ofereci, mas ele não aceitou e acabou morrendo. Fecha aspas. Eu perguntei também ao Segadas Viana, o enteado do líder do MAC, se essa organização seria capaz de chegar ao ponto de assassinar alguém como forma de intimidação política. Não, eu acredito piamente que o MAC era capaz de matar, especialmente o Ardolino. O Diário Carioca, de 21 de julho de 63, aponta que o José Nogueira criou muitos desafetos na Marinha por defender o então ministro da Marinha Pedro Paulo de Araújo Suzano. Esse é o mesmo Pedro Paulo Suzano que solicitou a transferência de José Nogueira do Hospital Souza Aguiar para o Hospital Central da Marinha. Era como se o Pedro Paulo Suzano mostrasse uma espécie de gratidão por algo que o José Nogueira tenha feito por ele, o que pode inclusive estar relacionado com o que irei contar agora. O jornal afirma que o Cordeiro de Farias, que era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e o Silvio Reck, ministro da Marinha no governo Jânio Quadros, estavam incomodados com a troca de oficiais feitas pelo Pedro Paulo Suzano e a retirada de alguns conspiradores anticomunistas do CENIMAR, Serviço Secreto da Marinha, que eram contrários ao presidente João Goulart. De acordo com a matéria, o chefe do Serviço Externo do CENIMAR, Francisco Lima, ou Chico Pinotti, que foi expulso da polícia de Pernambuco por Miguel Arraes, começou a tramar com seus aliados um isolamento do ministro Suzano de seu aliado Cândido Aragão, outro almirante leal a Jango. A ideia era enfraquecer o titular da pasta para que ele fosse retirado do cargo em seguida. José Nogueira teria descoberto a trama, inclusive imitando a voz no telefone de um importante general para poder tirar informações sigilosas do Cordeiro de Farias. Quando denunciou publicamente o complô, começou a receber ameaças de morte do Chico Pinotti. O que pesa contra essa matéria é que, além de ser a única que tocou nesse assunto, deixa vago qual seria esse esquema que o Silvio Reck e o Cordeiro de Farias teriam no Ministério da Marinha. Seria um esquema de corrupção? De indicação de apadrinhados nos quadros da Marinha? O jornal Diário Carioca não dá muitos detalhes e também não conseguia apurar a veracidade dessas informações. Por último, encontrei uma matéria do jornalista Severino Moura Carneiro no jornal Última Hora, do dia 8 de agosto de 63, colocando o ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda, nessa história. No dia 27 de novembro de 62, o Boeing 707-441 da Varig, que saía do Rio de Janeiro em direção a Lima, no Peru, se chocou contra um morro. Fui pessoalmente em 2017 no CENIPA, que é o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que me forneceu toda a documentação e pude confirmar que se tratou mesmo de um acidente, sem abrir margem para possíveis teorias da conspiração. Nesse voo estavam presentes funcionários do governo cubano de Fidel Castro, que vieram a óbito. De acordo com Severino, policiais da Guanabara foram deslocados até os destroços do avião, pegaram alguns documentos que esses cubanos levavam em pastas e forjaram um falso acordo entre o Jango e o Fidel Castro. O Lacerda estaria pronto para fazer um discurso em tons de ultimato na TV, exigindo a renúncia do João Goulart e contaria com o apoio de alguns militares.
Segundo a reportagem, o José Nogueira se antecipou ao governador e denunciou a farsa para políticos e imprensa. Porém, eu descarto essa suspeita, baseando-me no livro Tarzan de Castro, Vida, Lutas e Sonhos, a biografia de um ex-militante das Ligas Camponesas chamado Tarzan de Castro. Ele afirma que encontrou um diplomata cubano e contou sobre a formação de campos de guerrilha das Ligas Camponesas em Dianápolis, Goiás. O funcionário cubano pediu que fizesse um relatório para enviar para o Fidel Castro e o Tarzan concordou, desde que fosse criptografado. O diplomata pegou o relatório e entregou para o presidente do Banco Central cubano sem criptografá-lo. O presidente do banco entrou no Boeing, que ia em direção a Lima, e o avião caiu. A CIA encontrou o documento e vazou para a imprensa. Pouco tempo depois, a notícia saiu na revista Cruzeiro e o Lacerda fez discurso inflamado na Câmara dos Deputados, denunciando a infiltração comunista no Brasil. Ou seja, os documentos não foram forjados. Eles realmente estavam sendo endereçados das Ligas Camponesas para Cuba e foram interceptados. É notório todo o envolvimento do Carlos Lacerda com a implantação do golpe de 64. Porém, nesse episódio específico, eu não acredito que houve envolvimento. Se analisarmos todos esses personagens de forma mais ampla, será curioso observar como a maioria tinha uma relação no mínimo indireta um com o outro, ou com a organização que pertencia. Eu batizei isso de circularidade relacional. O IBAD possui o mesmo endereço do movimento renovador da UDN, que tinha como principal político Carlos Lacerda, ao mesmo tempo acusado por um deputado de chefiar o MAC, que era o órgão liderado pelo Joaquim Metralha, que liderava organizações anticomunistas com Pena Bota, almirante da Marinha, instituição na qual atuava José Nogueira, que foi o principal informante da CPI do IBAD. Percebe por que há uma proximidade entre esses prejudicados por José Nogueira? Não são pessoas que estão desconectadas pessoalmente ou profissionalmente. Algumas até trabalhavam no mesmo lugar. Todos defendiam uma ideologia de direita. Todos conspiraram contra João Goulart no pré-64. Quer ver mais um exemplo? Me provoca estranheza o fato do ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda, diplomar o militar romeno Eduard Hessel, acusado de financiar a Ordem Suprema dos Mantos Negros com o título de carioca honorário, 3 dias depois da queda do José Nogueira de seu apartamento. Isso prova alguma coisa? Não, mas confirma essa ideia de circularidade relacional que me refiro. Vimos como o IBAD, no fundo, não se resumia a uma única organização, e sim um complexo de organizações voltadas para o combate ao comunismo. E chama a atenção como os suspeitos que elenquei aqui, direta ou indiretamente, tinham relações com o IBAD. É ingênuo demais achar que isso se tratou de uma mera coincidência. Não sei se vocês tiveram a mesma inquietação que eu quando eu mencionei informações do laudo cadavérico do espião nas entrevistas dadas pelos peritos da Polícia Civil e da Marinha ao jornal Última Hora. Ler aquelas entrevistas despertou em mim uma curiosidade. Por que não ter acesso na íntegra ao laudo cadavérico do José Nogueira? Afinal, se eu conseguir o documento e constatar nele que a causa de sua morte foi paralisação dos rins, diferente do que consta na certidão de óbito, será a prova definitiva que esse caso tratou-se de um assassinato. E eu fui atrás disso. Eu me dirigi até a Praça Mauá, em um lugar chamado Ilha das Cobras. Foi um local de tortura durante a ditadura militar. Expliquei a história para 2 militares arquivistas que foram bem objetivas comigo. Não tinham autorização para dar nenhum documento, ainda mais para quem não fosse da família do pesquisado. Saí de mãos abanando da Praça Mauá. O próximo destino seria a Rua Mendes Sá, no bairro da Lapa. Quando cheguei no balcão do IML, o Instituto Médico Legal, na Lapa,
Me senti em um filme policial de Hollywood dos anos 80, com 2 policiais fazendo o primeiro atendimento no térreo. O primeiro falava em um tom baixo, dizendo que o arquivista do andar de cima ainda não tinha chegado, mesmo sendo umas 9, 10 horas da manhã, e que era melhor eu ir embora do que ficar esperando sem ter a certeza que iria conseguir. Ele me aconselhava educadamente a procurar em um outro local. Já o segundo levantou, enquanto eu conversava com o primeiro policial, e se posicionou do meu lado direito. Perto do meu ouvido falava alto: "Essa juventude petralha vem atrapalhar nosso serviço aqui e não sabe que é a gente que troca tiro com bandido no morro. Vem querer pesquisar papel de ditadura e não acredita no que a gente fala." Eu aleguei que se há uma possibilidade de conseguir o laudo após o arquivista chegar, eu esperaria o tempo que fosse necessário e que o PT nem existia na década de 60. Só que não adiantou. Eu saí do ML com as mãos frias e suando. E o suor não era só por causa do calor do Rio de Janeiro. Eu mudei a estratégia e procurei uma abordagem mais formal. Fui até a sede da chefia da Polícia Civil no Rio de Janeiro e me recomendaram escrever uma carta para o diretor solicitando acesso ao laudo cadavérico. Eu recebi como resposta que esse era um documento personalíssimo, acessível somente para familiares. Eu já tinha procurado todos os meios de diálogo para conseguir o laudo cadavérico de José Nogueira. Então me dei conta que tinha chegado a hora do conflito. Com a palavra, o historiador Paulo César Gomes. Em 2011, quando foi publicada a Lei de Acesso à Informação, que não à toa foi publicada e assinada pela Dilma no mesmo dia, na mesma ocasião em que foi publicada a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, e essa não é uma coincidência, foi um propósito, porque o Estado brasileiro está criando uma Comissão Nacional da Verdade, é preciso haver uma lei que dê acesso, dê possibilidades de trabalho a essa comissão. E essa possibilidade é o livre acesso à informação, né? E essa lei foi um avanço imensurável para o Brasil, em termos de administração pública, em termos de cultura política e em termos mesmo de cidadania, né? Porque a partir desses documentos que muitos de nós, pelo menos nós que trabalhamos com história, podemos reconstituir o passado de maneira mais fidedigna, e também muitas pessoas que foram vítimas desse regime de exceção, dessa ditadura, podem usar esses documentos para buscar garantir os seus direitos. Em 1º de setembro de 2017, eu processei a Polícia Civil por abuso de autoridade por não me conceder o laudo cadavérico de José Nogueira, baseando-me na Lei de Acesso à Informação 12.527/11. Nessa lei está bem explicado que não cola essa versão do laudo cadavérico como documento personalíssimo só acessado pela família do morto. Os incisos 2, 4 e 5 do artigo 31 explicam que não se pode exigir sigilo de informações pessoais por um período de 100 anos nos casos de realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público, no caso a dissertação de mestrado que eu escrevi sobre essa história, a defesa de direitos humanos, já que há fortes indícios de tortura em José Nogueira e que sua morte tenha sido um homicídio, e, abre aspas, a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Fecha aspas. O caso José Nogueira revela descobertas no campo das organizações anticomunistas e dos serviços de inteligência dos anos 60. E foi com essa alegação que eu consegui, em primeira instância, uma sentença da juíza Maria Tereza Pontes Gazineu, da 16ª Vara da Fazenda Pública, concedendo-me acesso ao laudo cadavérico de José Nogueira. A Polícia Civil alegou que não possuía microfilmes anteriores a 1966 e que estes estariam no ML de Brasília por conta da mudança da capital federal naquele período. Fui pessoalmente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acompanhar a decisão do mandado de segurança em segunda instância. Eu lembro exatamente dos desembargadores reunidos de toga, mais ou menos uns 3 de cada lado virados de frente para o outro. Quando chegou no meu caso, um deles disse para a plateia:
Quem pediu esse caso? Quase soando como um... Você sabe onde é que tá se metendo? Eu me mantive em pé, tenso, ansioso pela sentença final e... decidiram por unanimidade me dar acesso ao laudo cadavérico. Eu fiquei muito feliz, mais ainda por não caber mais recurso da polícia. Estava muito perto de eu conseguir ter em mãos o laudo cadavérico. Faltava muito pouco. Saiu a resposta do ML de Brasília. Eles me telefonaram e disseram que o laudo não estava lá. Eu pedi que me desse uma resposta por escrito e fui acatado. Eu e meu advogado anexamos a alegação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que só tinha microfilmes de 66 para frente em seus arquivos e que o documento estaria em Brasília. Também a resposta por escrito do ML de Brasília dizendo não conter o laudo cadavérico e o registro de ocorrência do caso, lembram dele? Aquele que eu citei no final do primeiro episódio. Esse documento é datado de 63 e eu consegui na sessão de microfilmagem da polícia no Jacarezinho, zona norte do Rio. Juntando esses 3 documentos, a minha argumentação era a seguinte para a juíza. Como era possível o mesmo setor de microfilmagens afirmar que só teria documentos de 66 em diante se eu tinha um documento de 63 dado pela própria polícia? Sendo assim, enviamos esses 3 documentos para a juíza do caso e ela intimou a Polícia Civil a fornecer o laudo cadavérico de José Nogueira em 15 dias. Quando chegou no 14º dia, eu recebi por e-mail a resposta da polícia. Eles me deram razão e perceberam que havia alguns registros anotados à mão que não tinham sido reparados pelos policiais, que tinham sim laudos cadavéricos microfilmados anteriores a 66, mas só tinham do ano de 62. Não preciso explicar o quanto eu fiquei desanimado ao ler aquelas palavras. Eu tinha percorrido todos os caminhos possíveis para obter o documento, desde os mais incisivos até os mais protocolares. A quem mais eu poderia recorrer depois de vencer na justiça? A sensação que dava era que a polícia e as forças armadas estavam acima da lei no Brasil. Estávamos próximos das eleições de 2018. Um novo presidente chegaria ao poder e eu já estava de mudança para Pernambuco. E por mais que isso possa parecer uma derrota, eu não encaro assim. Primeiro porque essa pesquisa foi muito além do que eu achava possível. Extrapolou os muros da universidade e me levou por caminhos surpreendentes. Poder levar essa pesquisa para várias partes do Brasil e transformar a história em vários formatos diferentes são algumas das satisfações que tive com esse trabalho. E um outro grande prazer é saber que o que eu descobri fez a diferença para a memória de uma família. Não, eu queria primeiramente parabenizar você pela sua obra, né, principalmente O Espião Silenciado, que é o nosso objetivo aqui, e, assim, parabenizar pela sua força, pela sua coragem também, né, de levantar um tema tão polêmico, de uma época tão obscura da nossa história. Para mim representa tudo. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Pela pesquisa que você fez, que estava tudo encoberto. Muito obrigado, Rafael. Eu te amo, viu? Também te amo. Muito obrigado, tá, Marcelo? Isso aí é como se você tivesse feito esse trabalho para mim. O que eu comento com você, que para todos que quiserem ouvir, é assim, o prazer que você me deu, a satisfação que eu tive de você, de uma hora para outra, entregar um material que foram vários anos de interrogações na minha vida. A minha vitória na justiça pode gerar várias sementes democráticas no nosso país. A partir dessa decisão do Tribunal de Justiça, cada pesquisador que tiver seu direito de acesso a um documento relativo à ditadura de 64 negado, poderá usar esse ganho de causa a seu favor. Essa sentença favorável tem um grande peso para que um juiz lhe conceda os documentos desse período que algum policial te disse que você não tem direito. E se você ganhar essa causa e outras pessoas vencerem na justiça também, isso pode virar uma jurisprudência, fazendo com que o acesso a esse tipo de documentação se torne mais fácil. E quem sabe assim, de pouco em pouco, possamos garantir o direito inalienável no nosso país de memória, justiça, verdade e reparação.
Vai, saudade, diz ao meu passado que eu não esqueço, e que meu presente é tão cruel quanto eu padeço. Deus do céu, deu-me este martírio para eu sofrer,